Essa é a segunda parte do vídeo onde nós vamos destrinchar a carreira da Shakira. Se você não viu a parte 1, eu totalmente recomendo que você assista. Eu vou deixar linkado em algum lugar aqui e também na descrição desse vídeo. E meu nome é Letícia, sou a host do Stargaze TV e vou acompanhar você na história de hoje. Bora lá? Nos anos 2000, nós tivemos outros artistas de origem latina tomando conta das paradas, como o Henrique Iglesias e o Ricky Martin, o que posteriormente ficou conhecido como a explosão latina. Então, o momento do mercado estava muito propício para que a Shakira fizesse essa transição do espanhol para o inglês. Porém, o que diferenciou ela de outros artistas é que ela não queria simplesmente escrever uma música em espanhol e entregar para que alguém pudesse traduzir para o inglês. Não, ela queria escrever em inglês para que ela pudesse, mesmo que em outro idioma, manter a sua essência, sua alma e o seu estilo na música. Além disso, o cabelo preto deu lugar ao cabelo loiro, e as performances voz-violão, que ficavam da era pop rock, deram lugar a uma Shakira mais dançante, onde ela até começou a dançar um pouco mais de dança do ventre no palco. O primeiro single em inglês da cantora, Whatever, Whenever, foi lançado na segunda metade de 2021. Com a influência dos ritmos andinos e com um forte sotaque, a música ficou em sexto lugar da Billboard Hot 100. A música também foi lançada em espanhol com o nome de Suerte e rendeu a Shakira mais um Grammy Latino de melhor vídeo musical. E em novembro de 2001, ela lançou seu primeiro álbum em inglês, Laundry Service. Além do single de estreia Whenever Whatever, o álbum também tinha os singles Underneath Your Clothes, Objection, que também tinha a versão em espanhol Te Aviso, Te Anuncio, Eyes Like Yours, versão em inglês de Ojos Así, Te Dejo Madrid, The One e Que Me Quedes Tu. E se o álbum Donde Estão Los Ladrones apresentou a Shakira para um público a nível mundial, o Laundry Service consolidou a carreira dela. O álbum, que curiosamente foi produzido por Emílio Stefan, marido da Gloria Stefan, ficou em terceiro lugar na Billboard 200 e vendeu cerca de 13 milhões de cópias. O sucesso do álbum foi tão grande que ela foi escolhida como garota propaganda da Pepsi e até lançou um EP promocional para a campanha chamado Ask for More, ou para os íntimos, The Pepsi EP. Em 2002, ela participou do VH1 Divas Live Las Vegas, onde ela dividiu o palco com outras estrelas como Cher, Whitney Houston, Celine Dion, Mary J. Blige, Anastasia, Cyndi Lauper e as Dixie Chicks. E esse show, posteriormente, ele foi lançado em formato CD e DVD, o que ajudou ainda mais a popularizar o nome já popular da cantora no mundo. Em 2002 também, a Sony lançou um compilado chamado Os Grandes Éxitos e ela saiu com o Among Us Tour, que passou pela América do Norte, América Latina e Europa. E as gravações da turnê deram origem ao álbum Live and Off the Record. Um ponto interessante é como a Shakira nunca abandonou totalmente as raízes dela. Sim, ela vai atender o público norte-americano, sim, ela vai atender o público europeu, mas ela sempre vai voltar de alguma forma para a América Latina, que foi o público que primeiro abraçou ela. E depois dessa turnê, ela voltou para o estúdio para trabalhar no seu sexto álbum. O que foi uma surpresa para o público foi quando o álbum foi anunciado como sendo em duas partes. O Fijación Oral como volume 1, onde só teríamos músicas em espanhol, e o Oral Fixation volume 2, onde teríamos apenas músicas em inglês. O volume 1 foi lançado em junho de 2005 e ficou em quarto lugar na Billboard, vendendo 157 mil cópias só no seu primeiro final de semana, batendo recorde de vendas para um álbum em espanhol. O single que iniciou o lançamento do álbum foi o La Tortura, no que Shakira dividiu os vocais com Alejandro Sanz. Mas o álbum também teve outros singles, como No, com Gustavo Cerati, Dia de Enero e Las de la Intuición. O álbum rendeu a Shakira um Grammy Internacional de melhor álbum latino de rock ou alternativo e 4 Grammys latinos de canção do ano por La Tortura e gravação do ano também por La Tortura, álbum do ano e melhor álbum pop. Em novembro de 2005, o volume 2 do álbum foi lançado e, ironicamente, ele não performou tão bem quanto o volume 1. A crítica apontou que as versões em inglês, que por não serem a língua materna da cantora, deixavam um pouco a desejar no quesito confiança. Mas o single Hips Don't Lie, onde ela divide os vocais com o rapper haitiano Wyclef Jean, ou Wyclef Jean, não sei qual é a pronúncia correta, foi o primeiro e único single da cantora até hoje a alcançar primeiro lugar na Billboard Hot 100. Além desse single, o álbum também teve os singles Don't Bother, que foi o single de estreia de fato, Illegal com o Carlos Santana e Animal City. Uma coisa que eu percebi ao longo das minhas pesquisas é que Shakira é uma pessoa muito ligada às artes e à filosofia. E você já se perguntou por que ela tem um álbum que literalmente se traduz como fixação oral? No caso do segundo álbum, a capa é inspirada por Eva, no caso a primeira mulher, e a razão de Eva morder o fruto proibido seria sua fixação oral. Além disso, ambas as capas também foram inspiradas na teoria psicanalista de Sigmund Freud, que diz que bebês começam a descobrir o mundo pela boca. Em entrevista ao New York Times sobre as capas, ela disse: "A capa do primeiro álbum é mais freudiana, e do segundo se assemelha mais a Jung, porque Eva é um arquétipo universal.
Tentei manter uma unidade entre as duas capas dos álbuns e escolhi usar uma iconografia renascentista. Mãe e filho e o pecado original são conceitos recorrentes no período renascentista, e eu queria o personagem histórico. E um outro ponto de inspiração também foi o pintor renascentista alemão Albrecht Dürer. Espero que esteja falando certo. Estou segurando a maçã assim como Eva de Dürer fez. Na verdade, a Eva dele estava agarrando a fruta do pecado original com a mão esquerda. Eu sempre achei que o bebê na capa do álbum, tanto do volume 1 quanto do volume 2, fosse um dos filhos de Shakira. Mas Shakira na época, na verdade, nem pensava em ser mãe, nem sonhava. A bebê, na verdade, é sua sobrinha afilhada Luciana, e eu não encontrei fotos dela atualmente. E após o lançamento de álbum duplo, ela embarcou na Horror Fixation Tour, que passou pela América Latina, América do Norte, Europa e pela primeira vez África. E todas as gravações desse show deram origem a um DVD de mesmo nome. E em meio ao sucesso da turnê, a cidade natal da cantora, Barranquilla, recebeu uma escultura de 6,5 metros da cantora, feita por um artista alemão. Só coloquei isso aqui porque eu achei realmente muito curioso. Quando a turnê finalizou, havia uma pressão muito grande para que ela retornasse aos estúdios para que ela pudesse começar a trabalhar no próximo álbum. Ela, porém, tirou um tempo para descansar a cabeça, descobrir novos sons e até mesmo foi para a UCLA para estudar um pouco mais sobre história num curso de verão. Mas se engana quem acha que ela sumiu totalmente do mapa nesse período. Em 2006, ela participou da música Te lo agradezco, pero no, com o cantor Alejandro Sanz, com quem ela já tinha gravado La Tortura, para o álbum dele En Tren de los Momentos. Em 2007, ela participou da música Si Tu No Vuelves com Miguel Bosé para o álbum Papito do cantor e também voltou a repetir sua parceria com o rapper haitiano Wyclef Jean na música King and Queen do álbum Carnival Vol. 2 Memoirs of an Immigrant. E em 2007 também teve o icônico clipe de Beautiful Liar, onde Shakira e Beyoncé dividiram os vocais e a coreografia. Quem nunca tentou fazer essa coreografia, que atire a primeira pedra. A música foi lançada para o segundo álbum de estúdio da Beyoncé, o B-Day, e ela estreou na 94ª posição e de literalmente um dia pro outro ela subiu 91 posições e chegou na 3ª posição da Billboard Hot 100. Em 2008 ela lançou um EP para o filme Amor em Tempos de Cólera, que foi feito com base no livro de mesmo nome escrito por Gabriel Garcia Marquez. Uma coisa interessante é que o Gabriel ganhou o Nobel de Literatura em 1982 e ele e a Shakira se conheceram em 1999, onde ele entrevistou a cantora e eles se mantiveram amigos até o falecimento dele. Em 2007 ele a convidou pessoalmente para escrever a trilha sonora do álbum. E uma das músicas lançadas no EP, a música Despedida, ela foi até indicada ao Globo de Ouro de melhor canção original, e muitos até acreditavam que ela seria indicada ao Oscar, mas infelizmente essa indicação não veio, o que teve até alguns protestos de críticos na época. E em março de 2009, ela participou da regravação da música La Masa com a cantora Mercedes Sosa para o álbum Cantora, da própria cantora Mercedes. E uma coisa que é muito interessante observar é que mesmo quando ela não estava lançando nada próprio, ela nunca sumiu totalmente do olhar do público, fazendo featuring tanto com artistas internacionais de grande projeção, como é o caso da Beyoncé, como com artistas latinos, o que reforça mais ainda que ela não abandonou suas raízes latino-americanas. E foi em 2009, depois de quase 4 anos de espera, que teve o lançamento do álbum que deu a ela o apelido de Loba, o álbum She Wolf. O álbum ele veio com essa narrativa de liberdade, instinto e autonomia feminina. Ele usa muito a figura da loba como uma metáfora para uma mulher que assume seus desejos e sua própria identidade. A cantora, que já era conhecida por suas coreografias de dança do ventre, desde a era do Laundry Service, aprofundou ainda mais o lado ousado e com coreografias ainda mais intensas em suas músicas. Com esse álbum, ela sai um pouco da estética latina com sons tropicais e vai mais para um pop eletrônico com linhas de baixo marcante e fortes texturas de música mundial, combinados com uma dose de sensualidade explícita, como ela mesma disse para a Billboard. E além do lead single, a Era também contou com os singles Did It Again, Give It Up com Lil Wayne e Gypsy. Ela também lançou a música Loba, que é a versão em espanhol de She Wolf, e Lo Hecho Está Hecho, que é a versão em espanhol de Did It Again. E uma curiosidade foi que com esse álbum ela fez uma participação em Feiticeiros de Waverly Place e fez até um dueto com a Selena Gomez da música Gypsy. Broke my heart down the road. Spend the weekend sewing the pieces back on. Crayons and dolls pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fly. Not the homecoming kind. Take the top off and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me?
Comercialmente falando, o álbum ele não teve o mesmo impacto dos trabalhos anteriores da cantora. O lead single chegou apenas na 11ª posição do Billboard Hot 100 e o álbum chegou apenas na 15ª posição da Billboard 200. E assim, como ela estava fazendo algo diferente do que ela já havia feito, ela foi de algo mais local para algo mais universal, era de se esperar que o público tivesse uma reação um pouco mais mista em relação ao novo trabalho da cantora. Mas ainda assim, ela foi convidada a cantar em uma série de eventos, como na cerimônia e no baile de posse do Barack Obama, no NBA All-Star Game de 2010 e nas edições de 2010 do Rock in Rio, tanto em Lisboa quanto em Madrid. E menos de 6 meses depois do lançamento de She Wolf, já havia rumores de que ela estaria voltando ao estúdio para trabalhar no seu próximo álbum. Agora, eu não sei onde você estava em 2010, eu não sei nem se você já era vivo em 2010. Mas com certeza você já escutou a música Waka Waka em algum momento. Porque se teve uma música que saiu totalmente da bolha, foi o Waka Waka. Em 2010 aconteceu a Copa do Mundo da África do Sul. E como toda Copa do Mundo, é eleita uma música que fica passando vários momentos ao longo da Copa. E no ano em questão, a música eleita foi o Waka Waka da Shakira. A música com refrão repetitivo e fácil de decorar ficou na cabeça de muitas pessoas. E toda a Copa do Mundo essa música é lembrada como um grande hit. O que muitos não sabem, porém, é que a música enfrentou algumas polêmicas no momento do seu lançamento. E até levantou uma leve discussão sobre o que seria inspiração e o que seria plágio. Isso porque o refrão contagiante da música é semelhante ao refrão da música Zagalewa, lançada em 1986 pela banda camaronesa Golden Sound. Inclusive, por conta dessa música, depois o grupo passou a se chamar Zagalewa, de tão popular que foi na época do lançamento. Inicialmente, os produtores creditados eram apenas a Shakira e o John Hill. Porém, depois que os integrantes da banda vieram a público e afirmaram que entrariam sim na justiça pelos devidos créditos que eles precisavam receber, eles foram incluídos como produtores da música. Então, acredita-se que sim, seria passível de que eles ganhariam a causa na justiça. Mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam zamina mina, waka waka, zamina mina sangalewa, anawam Outra polêmica é que no clipe oficial da Copa do Mundo, a banda Freshly Ground não é acreditada como featuring, ainda que possamos ver claramente a vocalista Zolane e outros integrantes da banda passando no fundo, eles não são acreditados. Ao invés disso, a música tem 2 clipes. O primeiro, que foi feito para a Copa, lançado em junho de 2010, onde mistura cenas do futebol com cenas específicas feitas para o clipe, onde a banda não é acreditada. E o segundo clipe, lançado em setembro de 2010, onde mistura cenas de bastidores de viagem da Shakira com cenas feitas para o clipe, e que nesse a banda de fato é acreditada. Não sei se isso foi uma questão contratual da Shakira com a FIFA, ou se ela simplesmente fez para evitar polêmica, mostrando que sim, de fato existe um clipe que a banda era acreditada, mas que no oficial da Copa do Mundo eles não seriam. De qualquer forma, ainda que o hit seja atemporal, já que toda vez que tem uma Copa do Mundo, todo mundo lembra dessa música, essas 2 questões não pegaram tão bem pra cantora, que nunca comentou nenhum dos 2 casos publicamente. Mas não foi só a vida profissional da cantora que foi movimentada no ano da Copa. Durante as gravações do clipe de Waka Waka, ela conheceu o jogador Gerard Piqué, que era jogador titular absoluto da Espanha, e com quem a cantora viria a ter 2 filhos e posteriormente uma separação bem polêmica, cheia de indireta. Mas isso a gente vai falar um pouco mais pra frente. Uma coisa que eu achei interessante é que quem ganhou a Copa do Mundo 2010 foi a Espanha, que é o time do Gerard Piqué. Eu achei interessante mesmo. Mas voltando ao mundo profissional, o single Waka Waka integrou o álbum Sale Sol, que foi lançado em outubro de 2010. E além do single da Copa do Mundo, o álbum também contou com os singles Sale Sol, Louca, Rabiosa, Addicted to You e Ante de Lices. Desses singles, 2 foram lançados em inglês e espanhol. O primeiro deles foi Louca, que em inglês foi lançado com o Dizzy Rascal e em espanhol com o El Cata. E o outro também foi Rabiosa, sendo que o seu featuring em inglês foi o Pitbull e em espanhol também foi o El Cata. Já o single Sale Sol foi um pouco do retorno da Shakira ao estilo do álbum Donde Estão Los Ladrones, um pouco de pop rock, e na verdade foi muito bem recebido pelo público. E por esse álbum, a Shakira ganhou um Grammy Latino de melhor álbum pop feminino. Para promover os 2 álbuns, no caso o Sale Sol e o She Wolf, ela saiu com a turnê The Sun Comes Out, que passou pelos 5 continentes e foi finalizada no Rock in Rio, no Brasil, em 2011. Um outro fato interessante é que o show que foi feito em Paris para essa turnê foram todos gravados e deram origem ao DVD, que foi lançado posteriormente, Live from Paris. Nos anos seguintes, ela focou mais na sua vida pessoal, isso porque em janeiro de 2013, ela e Gerard Piqué deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal, Milan. Mas se engana quem acha que ela deixou totalmente a música de lado. Na verdade, ela passou a atuar como jurada técnica da 4ª temporada do The Voice. O The Voice, ele dura aproximadamente uns 3 meses, então na 5ª temporada ela saiu e foi substituída pela Christina Aguilera, porque ela queria focar mais na própria música e na família dela também. E aí ela retornou na 6ª temporada, e saiu oficialmente após o término da 6ª temporada, em 2014. Mas no intervalo entre as temporadas, a cantora lançou uma música que eu tenho certeza que você já ouviu, Can't Remember to Forget You, com a Rihanna,
e essa música pegou 15ª posição no chart. O clipe ele teve uma leve crítica pelo clima lá mais sensual entre a Rihanna e a Shakira, mas a mistura de ritmos caribenhos com a guitarra mostrou para o público que Shakira ainda é a Shakira. A música também foi lançada em espanhol, mas só com os vocais da Shakira, e ela ficou com Nunca Me Acuerdo de Olvidar. E a música veio a integrar o álbum Shakira, lançado em 2014, contendo músicas tanto em inglês quanto em espanhol. Na época do lançamento desse álbum, a cantora estava passando por uns momentos bem conturbados nos bastidores. Isso porque ela recém tinha se tornado mãe, tinha uma pressão social pelo retorno dela, e também ela tinha recém trocado de gravadora, que seria o primeiro álbum lançado pela Live Nation, através da RCA e também da Sony Latin Iberia. Em relação ao processo criativo, em entrevista para a Billboard, ela disse: "Tem sido 2 anos e meio fazendo músicas, jogando tudo fora e fazendo novamente. Fazendo 8 versões de cada música, pausa para ter um bebê, e fazer o The Voice, voltar ao estúdio e me reconectar com as minhas músicas." E esse foi o primeiro álbum que ela não coescreveu todas as músicas que integraram a setlist final. Além do feature com a Rihanna, o álbum teve outros singles como Empire, Dear La 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 e La 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 com Carlinhos Brown. Inclusive, eles vieram cantar na cerimônia de encerramento na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. E também teve a música 23, que foi dedicada ao Piqué. O álbum ele foi muito bem recebido pelo público, charteando na 2ª posição da Billboard 200, sendo essa a posição mais alta que um álbum da cantora já atingiu. Acredito que define muito bem essa fase dela é que ela não voltou fazendo o que ela já tinha feito, mas sim ela voltou tentando se encontrar nessa nova Shakira, essa nova pessoa que ela era. E mesmo uma artista longe, né, que ela nunca sumiu totalmente do olhar do público, ela conseguiu voltar com maestria. Esse álbum da cantora não teve turnê. Isso porque ela descobriu em 2014 que ela estava grávida do 2º filho dela e Piqué. E Sasha nasceu em janeiro de 2015. E na real, agora que eu percebi que os 2 filhos dela são de janeiro, que na verdade é bem legal. E em 2016 ela já estava de volta aos estúdios, e o retorno dela ao mundo da música oficial foi com a música La Bicicleta, com Carlos Vives. E a ideia do clipe, na verdade, é muito legal, que é simplesmente mostrar a Colômbia para o mundo, em especial as cidades de Santa Bárbara e Barranquilla, que são as cidades dos cantores. E, na verdade, é um clipe bem bonitinho e gostosinho de ouvir. Uma curiosidade é que um dos lugares que eles gravaram foi na antiga escola da Shakira. Essa música ela não é considerada um primeiro single do 11º álbum da cantora, porque ela foi lançada como um projeto à parte e posteriormente foi incluído na setlist final. Mas essa música ganhou 2 Grammys Latino, um de melhor canção e um de gravação do ano. Ainda em 2016, ela lançou a música Try Everything para a trilha sonora de Zootopia e também deu a voz à Gazela, a Gazela responsável pelo hit no mundo animal. E essa foi oficialmente a 2ª fase da cantora Shakira, onde a gente pode ver um pouco mais sobre como ela foi de uma cantora latino-americana para o mundo e como ela consolidou a sua carreira. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou deixar a parte 3 aqui em algum lugar do card também, para você poder ir direto para ela, caso ela já tenha sido lançada. Deixa aqui o seu comentário se você já sabia tudo que eu falei aqui, se eu deixei de falar alguma coisa. E é isso. Beijo!